Olá, pessoal, bem-vindo à nossa aula de português. Nós vamos começar hoje com a unidade 1. É o tema chamado Um Conflito, uma História, do livro Português, Conexão e Uso, do nono ano. Bem, para a gente começar, a gente tem aqui uma imagem, primeiro, que eu quero mostrar para vocês, que é a imagem que vai estar no livro. É um quadro, e esse quadro é de Antônio Sérgio Moreira, que foi pintado em 2012, que tem o título Diáspora. Então, o que eu gostaria que vocês fizessem primeiro é que vocês observassem o quadro e analisassem os elementos presentes nele, porque como vocês sabem, uma imagem é super importante, um quadro é muito importante, sempre tem alguma coisa para falar, sempre tem um enunciado, sempre tem uma ideia por trás do que é feito, do que é pintado, do que é desenhado. Então, se torna extremamente importante, como são os quadros que a gente vê, não é? Lá no Louvre, no museu lá da França, por exemplo, a Mona Lisa, extremamente importante, e que às vezes a gente não percebe o que está por trás de um desenho, o que está por trás de uma pintura e os significados que existem por trás dela. Né? Então, aí, como vocês vou deixar que vocês observem, mas de antemão tem várias possibilidades quando a gente observa. A gente vê que são símbolos que estão quebrados, que estão apartados, né? Então, são aí várias ideias que a gente pode, são os olhos que choram. Então, são muitas coisas aí que vocês podem passar a observar. Pode ser um elemento de violência, uma guerra, né? E aí o título, o autor dá o nome de diáspora. Então, o que é que vem a ser uma diáspora? Diáspora significa uma dispersão de um povo, uma migração de grande número de pessoas que saem de um lugar e vão para outro, principalmente países que têm guerras, principalmente, né, como foi o caso da Síria, e que a gente teve milhares e milhares de pessoas que tiveram que sair de sua terra natal e migrar para outros lugares para que não fossem vítimas de guerra e não viessem a morrer. Então, isso tudo a gente vai chamar de diáspora. Lógico que a gente sabe que nem sempre nem sempre não. Eu diria que quase sempre é um fator extremamente negativo, porque quando uma grande massa de população, de pessoas se deslocam de um lugar para outro, é porque ali, de alguma forma, aquela terra não é mais propícia para que elas possam continuar residindo, morando, se alimentando, se sustentando. Né? E aí, nessa própria página, existem várias questões, existem três questões relacionadas aí à obra, relacionada à pintura. Então, eu gostaria que vocês respondessem as questões que estão aí no livro, né? Já na próxima, que é aqui no próximo slide, que no livro de vocês está na página 12 e na página 13, existe o conto chamado Olhos d'Água, de Conceição Evaristo, que já está aí dizendo no quadro para vocês, que é a página 12, e que aí existem 6 questões que elas vão terminar exatamente na página 16, na questão 8 da página 16. É um conto, né? É um conto escrito por Maria Conceição Evaristo de Brito. Ela é extremamente famosa, é uma escritora negra que nasceu em Belo Horizonte, de origem pobre, se tornou conhecida internacionalmente por conta da sua escrita e porque na sua escrita ela traz os trabalhos e trabalha justamente com as vidas negras. E isso chamou muita atenção, porque não é só a situação apenas das mulheres, mas também da questão afro-brasileira. Né? E ela escreveu vários romances, e entre esses romances tem os livros Em Submissas Lágrimas de Mulheres, que é extremamente importante, se eu não me engano, é um dos mais que eu acho interessante sobre ela, porque é baseado em 13 contos de mulheres negras e o que se passaram com essas mulheres negras. E esse foi um dos livros que a projetou para o mundo, né? Então ainda tem a possibilidade ainda de entrar na Academia Brasileira de Letras por conta disso. E se vocês quiserem saber mais sobre elas, caso haja mais interesse, eu já deixei aqui o site onde vocês podem ver uma entrevista dela. E ela tem viajado o mundo todo, Estados Unidos, África, Europa, falando sobre o trabalho dela, debatendo sobre o papel da mulher negra na sociedade brasileira, bem como as questões afro, as questões
né, que são negligenciadas e que são silenciadas e que a gente pouco vê, ou a gente sabe, mas não consegue se apropriar de fato do que se passa e não consegue trazer à tona e debater. Então, muitas coisas no Brasil, elas acontecem, mas elas são minimizadas ou elas são silenciadas, né? E aí eu trago esse texto com essas perguntas e do que o livro traz, de Olhos d'Água, que é uma leitura bastante fluida, né? Que aí ela vai falar sobre as memórias dela, né? Sobre quando as consciências, vamos supor assim, de realidades que ela tem vivido, o papel da mãe dela, e aí ela migra também para um outro lugar, e de lá onde ela está, ela vai pensar aí na situação da mãe. Ela diz, eu não lembro, não recordo a cor dos olhos de minha mãe, depois de tanto tempo que ela está afastada do lar de onde ela saiu. Né? E aí ela fica pensando e chora, mas aí também vai se revelar a necessidade de que ela teve de sair de onde ela estava, de origem pobre, né? Para procurar emprego em outro lugar, para viver em outro lugar, para se manter, para se sustentar em um outro lugar. Né? Então é muito revelador esse olhar que ela tem, porque é uma ficção, mas ao mesmo tempo são contos de vida. Você sabe que a ficção também imita a realidade, né? E aí a gente tem essas questões. Após a leitura e resposta das atividades que eu passei aqui, que eu já disse a vocês que vocês vão fazer, eu gostaria que vocês refletissem sobre a posição da mulher, essa mulher negra, essa mulher pobre, essa mulher que é favelada e que tem, na maioria das vezes, de se sustentar a própria família, né? E que não é um fato isolado e fato único, é um fato que é comum, que existe realmente no nosso país, infelizmente. E aí o papel dessas mulheres no mundo contemporâneo, principalmente quando é uma mulher negra, né, que tem que trabalhar e que a gente vê que algumas mulheres conseguem furar essa barreira, né, e ir para uma situação melhor, mas não é o que acontece na grande maioria. E aí eu pergunto, todos são iguais e possuem as mesmas oportunidades? 3. O que o conto escrito por Conceição Evaristo tem a intenção de refletir sobre quais aspectos da vida da mulher da diáspora, né? É, aí uma diáspora, como você já sabe, que ela sai daquele lugar e vai para outro. E qual é a reflexão que esse texto aí vai trazer aí nesse sentido? E no 4, caso haja maior interesse em saber sobre o trabalho da autora, sobre as questões afroliterárias, vocês têm aí esse site, que é só que você copiar e colocar. Vou dar um prazo, lógico, que vocês precisam fazer, e depois eu vou postar no grupo da gente as respostas, porque a gente vai trabalhar dessa forma. Uma aula, nós temos as atividades, a explicação, porque não dá tempo para que a gente possa fazer tudo para não se tornar cansativo, e numa outra aula a gente posta as respostas e as explicações para vocês, tá certo? Então, isso é tudo nesse momento e uma boa aula para vocês, bons estudos. Um abraço, até breve.